Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do zero até a psicogeriatria. Hoje nós continuamos, nossa discussão sobre os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. E até agora a gente já falou então sobre a fluoxetina, nós já falamos sobre o citalopram e o escitalopram, e nós vamos dar andamento para falar das últimas três medicações dessa classe, né? Que são a sertralina, a fluvoxamina e a paroxetina. Começamos então pela sertralina. Os comprimidos disponíveis de sertralina são das apresentações que vão de 25 até 100 mg, sendo que a apresentação mais comum é de 50. A dose terapêutica mínima para a maior parte dos transtornos psiquiátricos que a gente tem é de 50 mg e a máxima de 200 mg ao dia. Entre os efeitos colaterais mais comuns, nós temos fadiga, náusea, que são comuns à maior parte dos antidepressivos, mas também disfunção sexual é bastante comum nela. A meia-vida de 22 a 36 horas por dia, o que faz com que seja possível que a gente use apenas uma vez ao dia a sertralina. E ela é um pau para toda obra, ela é boa para tudo, desde depressão até fobia social, TEPT. A sertralina ela é muito versátil, ela pega bem muitos tipos de transtorno de humor. Então a gente acaba usando a sertralina bastante. Ela é provavelmente uma das medicações que a gente acaba prescrevendo mais na prática clínica. E quais que são as particularidades que a gente tem da sertralina, né? Vamos pensar então o que é da sertralina diferente dos outros. Ela é um SRS que tem um pouquinho de recaptação de dopamina. Então a gente fica na torcida, assim, porque teoricamente, pela psicofarmacologia, né? Ela ajudaria bastante a não deixar o nosso paciente apático. Então, em teoria, ela não teria o mesmo problema do escitalopram e do citalopram. Agora, o que tem de ruim nela são que os efeitos gastrointestinais são bem mais comuns, especialmente a diarreia. E aqui eu já queria fazer um adendo, porque assim, quando a gente para pensar, por exemplo, em síndrome de intestino irritável, que o pessoal, né, da gastro, quem trabalha com intestino gosta de falar que é o segundo cérebro, que seria uma manifestação mais emocional em relação a sintomas gástrico-intestinais, né, mais focados no intestino. A sertralina tem muita evidência científica de ser um bom antidepressivo, de ser um antidepressivo de escolha para tratamento, que não são os tricíclicos, né? A primeira linha de tratamento seria o tricíclico, mas a sertralina tem bastante evidência científica. E olha que curioso aqui, porque teoricamente ela que dá diarreia tem uma ação muito boa em intestino irritável. Então vai saber, né? Para o segundo cérebro, talvez a lógica não seja a mesma. Continuando aqui, ela é disponível pelo SUS em algumas cidades e alguns estados. No estado de São Paulo, ela é, até onde eu lembro, né, pelo que eu fiz residência em Campinas, em São Paulo, ela é disponível em todas as cidades, se eu não me engano é estadual a determinação. E a determinação aqui no Paraná, a gente não tem muita coisa, mas São José dos Pinhais, onde eu trabalho, tem sertralina na rede. Então, assim, tem uma chance boa de vocês encontrarem pelo SUS aí em determinados estados. Quando a gente volta a falar, né, da sertralina, daqueles 3 efeitos colaterais mais comuns, né, que incomodam mais o nosso paciente, a sertralina não influenciaria o peso. Das alterações de sono, o mais comum seria insônia, mas ela pode fazer sonolência excessiva, ela pode dar sono também. E o mais comum também é reduzir a libido. Quando a gente fala desse peso, da não influência no peso, eu queria que vocês tomassem um pouco de cuidado pensando nisso, porque é muito comum, e aí eu não sei bem explicar pra vocês, assim, exatamente por que eu vejo isso mais com a sertralina. Tem alguns outros colegas que já comentaram comigo também que percebem isso com uma frequência maior na sertralina. Não tá na bula, não é uma recomendação de guideline. Mas tem alguns pacientes que referem que eles sentem uma perda na capacidade de entender que tá saciado. Então, na capacidade de saciedade, de entender, ó, já comi bastante, posso parar. E com isso pode vir muito ganho de peso com a sertralina. Se vocês pegarem um paciente que já toma sertralina e que fala, olha, depois que eu comecei esse remédio, ou junto com o quadro depressivo, eu tô ganhando muito peso, não sei a hora de parar, eu tô muito ansioso para comer, talvez a troca da sertralina por outra medicação seja interessante também. Como que a gente vai prescrever então a sertralina? Do mesmo modo, oral e contínuo, 50 mg é a dosagem mais comum de sertralina. E o nosso objetivo é prescrever um comprimido via oral uma vez ao dia. Geralmente de manhã a gente prescreve, porque o mais comum é da insônia. Mas olha que interessante, a sertralina existem classicamente, né, em muitas marcas ainda,
absorve melhor com refeição. Por exemplo, o Zoloft, que é a referência, e aqui eu quero deixar bem claro para vocês que eu não sou paga para fazer propaganda de coisa nenhuma, mas só porque é referência de fato. Ele é um comprimido que tem um revestimento diferente que não precisa usar com refeição. Ele não altera a absorção com a refeição ou não. Tem alguns comprimidos de sertralina com essa tecnologia, mas via de regra, prescrever com refeição, você já vai melhorar bastante a absorção dos que não têm essa tecnologia. E a sertralina no idoso, então? O principal cuidado, como eu comentei, são as alterações gastrointestinais, né? O idoso, às vezes, né, um idoso muito emagrecido, ele pode ter uma sensibilidade, pode ser que seja contraindicado que ele perca peso. E também por outras razões, às vezes eles têm alterações gastrointestinais. Então, principalmente tomar cuidado porque nessa população as alterações gastrointestinais elas podem ser mais importantes. Em relação aos critérios de Beers, né, aquela lista que determina pra gente quais medicações são seguras ou não de uso no idoso, não existe nenhuma recomendação em especial, né, que diferencie ela dos outros antidepressivos da classe. E em bula, teoricamente a dosagem é a mesma, mas eles já reconhecem que talvez a sertralina, e aí que entra aquele comprimido de 25 mg, talvez a sertralina ela tenha um efeito no idoso com doses mais baixas. Então, talvez aquele comprimido de 25 mg que no jovem não seria uma dose terapêutica que a gente possa usar. Vale a pena começar com uma dose menor no idoso, justamente porque a sertralina tem esse perfil, né? Tem essa disponibilidade, tem um comprimido de 25 mg, fica mais fácil. E porque é possível que ele responda e vai ter menos efeito colateral. E de efeito colateral mais preocupante, que é aquele que é comum, na verdade, com todos os da classe, né? Que é a hiponatremia. A sertralina no idoso com comorbidades, de renal não precisa de ajuste. Na insuficiência hepática, a gente recomenda a redução pela metade. E na cardíaca, ela entra como uma opção muito segura. Então, assim, sertralina para paciente cardiopata, paciente com problema de coração grave, infartado, que já tem arritmia, é uma opção muito segura. A gente pode usar com muito mais tranquilidade do que, por exemplo, a estalopram e estalopram. Acaba sendo, quando eu tenho um paciente com essas comorbidades, a minha opção. Então, geralmente, problema de coração, a sertralina vai super bem. Bom, até aqui tudo bem, pessoal? Vamos pensar na fluvoxamina, então? E agora, pessoal, voltando então para a fluvoxamina. O que a gente tem de especial da fluvoxamina? Bom, antes da gente começar, gostaria de ressaltar, realmente, eu vou falar de medicações que eu gosto mais. Então, quanto vai ter medicações que vocês vão perceber que eu sou um pouco mais crítica, vai ter medicações que eu vou falar com um pouco mais de entusiasmo, mas eu prometo pra vocês que não tem rabo preso, que ninguém me paga pra falar bem de nada. Mas eu gosto muito da fluvoxamina. E eu acho que por conta do custo dela, principalmente quem faz residência pelo SUS, né, que a maior parte das nossas residências são pelo SUS, acabam tendo pouca experiência. Mas eu vou falar muito bem da fluvoxamina aqui pra frente, então só pra vocês saberem, não tô sendo paga, mas eu gosto mesmo da substância, eu uso bastante. Os comprimidos da fluvoxamina são de 50 e 100 mg. A dose mínima terapêutica, então, é um comprimido ao dia e pode chegar até 300 mg ao dia, até 3 comprimidos de 100. Dos efeitos colaterais mais comuns, a gente tem a sonolência, a fadiga, a náusea, sonolência excessiva é tão comum que eu coloquei 2 vezes, cefaleia. Ela tem uma meia-vida entre 22 e 36 horas, que também permite que a gente faça o uso uma vez por dia. E ela é boa para quadros depressivos, especialmente esses sintomas ansiosos. Então aqui, gente, depressão com sintomas ansiosos importantes. Adoro fluvoxamina, verdade, assim, meu favorito. Transtorno de pânico é muito bom também. Toque, disforia pré-menstrual, TEPT e transtorno de ansiedade generalizada. E aqui é claro que vocês estavam esperando que eu falasse do toque, né? Porque fluvoxamina e toque é o que tem. Tem bastante gente que às vezes fala, não, mas a fluoxetina é tão boa quanto, na verdade não tem diferença muito de substância para você fazer o tratamento do toque. Mas na prática, gente, fluvoxamina para toque é ótimo, viu? Para quem é muito ansioso, a fluvoxamina cai muito bem. Toque não é mais considerado um transtorno ansioso, mas as pessoas geralmente são ansiosas no toque e respondem muito bem. Mesma coisa para o transtorno de estresse pós-traumático, eu uso bastante, eu gosto muito. Eu sou uma grande entusiasta da fluvoxamina, viu? Então, assim como esse moço aqui do nosso lado tá animado com a ideia da fluvoxamina, e eu também, vamos falar um pouquinho das particularidades dela. Diz que a causa pelo qual ela tem tantos efeitos positivos a mais é porque ela tem uma ação no receptor chamado sigma-1. E que isso seria o responsável pela melhora, né, pelo ser boa em perfil de paciente tão ansioso.
também tem alguns estudos mostrando que talvez isso seja uma das razões pelo qual a gente gosta tanto, a gente vê tão boa resposta em sintomas cognitivos com a fluvoxamina. Aqui fica um adendo, pessoal. Não é que fluvoxamina trate demência, não tô falando disso. O que eu tô falando é que para pessoas com ansiedade, transtornos ansiosos, toque ou transtornos depressivos que vêm junto com o pacote, né, que o sintoma de cognição tá dentro dessas síndromes, a fluvoxamina, ela tem um efeito bacana e a gente acredita que seja por causa desse receptor sigma-1. Eu até tava lendo uns artigos, assim, quando eu tava montando essa aula para vocês, falando, inclusive, que a gente espera que a donepezila, né, que é um inibidor de cholinesterase, que vocês viram na aula lá das nossas primeiras aulas de psicofarmacologia, seja também responsável por, tenha também essa ação em receptor sigma-1 e que seja uma vantagem dela extra. Mas aí, outra história. Ela tem um problema, né, ela tem a fluvoxamina, né, agora voltando um pouquinho, tem alguns vieses. Geralmente, quem não gosta da fluvoxamina, que não prescreve porque fala que tem muita interação medicamentosa. Tem bastante interação medicamentosa. Então, a fluvoxamina, ela vai mexer principalmente no citocromo 450, né, no 3A4 e no 1A2. Só que o que isso vai fazer com a fluvoxamina? Ao contrário do que muita gente pensa, a maior parte da ação da fluvoxamina, na verdade, é aumentando o nível sérico de outras medicações. Então, por exemplo, clozapina, quando a gente vai associar a clozapina com a fluvoxamina, seja pela razão que a gente quiser, tende a aumentar o nível sérico da clozapina, tem que tomar cuidado. Medicações como, por exemplo, o tamoxifeno, que é uma medicação que é usado para câncer de mama, né? Uma medicação usada como bloqueador hormonal no tratamento a longo prazo. Ele também aumenta o nível sérico do tamoxifeno no sangue. Tem uma paciente minha que eu tive que sentar para conversar com uma mastologista, porque eu troquei para fluvoxamina, ela respondeu super bem e acabou tendo um pouco mais de efeito colateral, ele reduziu o tamoxifeno, a gente teve que fazer um acordo ali. Mas, via de regra, a maior parte das medicações com fluvoxamina, não que elas percam o efeito, mas ele vai aumentar o nível sérico de algumas medicações e isso daí vai poder trazer alguns efeitos colaterais extras. Mas que prestar bastante atenção, né, na clozapina, que é uma coisa que a gente usa bastante, né? E no tamoxifeno, porque é muito comum, né, o uso desses bloqueadores hormonais. Além disso, vamos pensar agora naquelas 3 coisas que a gente pergunta para o nosso paciente toda vez. Seu fulano, qual tipo de efeito colateral que você tolera? A boa notícia, e aqui vem por que eu gosto desse perfil de fluvoxamina. Não é uma coisa que a gente vê assim a ponto de recomendar como tratamento para emagrecer, para compulsão alimentar. Mas um efeito comum dela é a redução do apetite. Então, tem bastante gente assim que tá com hiperfagia ou que simplesmente não quer ganhar peso, que a fluvoxamina tem um perfil metabólico legal. Ela dá um sono também, né? Ela tem uma sonolência excessiva. A gente imagina também que tem um efeito do sigma-1 aqui, que não seja anticolinérgico, muscarínico nem nada, que seja por conta do sigma-1. Alguns pacientes, de fato, não toleram por sonolência diurna. Eu tive alguns pacientes que aconteceu isso. Mas a maior parte dos casos, ela ajuda a induzir o sono. Então, acaba ficando muito legal para quem tem esse sintoma de insônia. E aqui que vem a coisa boa dela. Porque de todos os CRS, ela é que tem menos descrição de influenciar em libido e sexualidade. Então, hoje em dia, a gente prescreve muito, né? Pelo menos a ideia é que a gente faça um tratamento muito em conjunto com o nosso paciente. E desse tratamento em conjunto, uma das coisas que a gente tem que pensar é que o paciente vai tomar essa medicação por, digamos, 1 ano, que é o tempo geralmente que a gente deixa para um episódio único, né? Para o primeiro episódio. A gente precisa de uma medicação que o paciente vai tolerar, uma medicação que ele vai tomar porque não tá causando problemas para ele, que ele consegue entender que só tá trazendo benefícios a longo prazo. A partir do momento que o teu paciente remite dos sintomas, passa alguns meses e ele tem muito ganho de peso, ou ele não consegue dormir, ou dorme demais, ou que ele tem alguma disfunção sexual ali, existe uma chance muito grande de parar o uso da medicação. E não é isso que a gente quer. Então, a fluvoxamina, eu escolho muito ela, né? Porque ela tem esse perfil de não influenciar na libido e por também não dar ganho de peso. Então, aqui já comecei minhas defesas para fluvoxamina. Reforçando, não estou sendo paga. Estou fazendo de graça. Sou bem trouxa. Só fazendo um último comentário aqui. Geralmente, quando tem algum efeito na sexualidade, que é incomum, acontece mais o retardo da ejaculação. Tem assim, a gente pode até conversar em aula bônus se vocês quiserem, mas existe uma ejaculação, né, um tratamento para ejaculação precoce com o uso de CRS, e a fluvoxamina tem um perfil bem bacana para isso, porque ela não vai reduzir a libido.
Então ela é bacana, ela é legal mesmo, eu gosto muito de fluvoxamina. Como a gente vai prescrever então? Uso oral e contínuo, 50mg, que é a dose mínima, comprimido uma vez ao dia via oral à noite, porque dá sono. Aumento de dose a cada 4 a 6 semanas, desmame, troca cruzada, igual os que a gente viu aqui pra cima também é necessário, né? Basicamente só não precisa de desmame e pode suspender de vez a fluoxetina. E sobre a fluvoxamina no idoso, o nosso principal cuidado com ela é a sedação, porque existe um risco de queda. Então, é uma medicação que, apesar de não fazer hipotensão, ela pode deixar o idoso mais sonolento, vai acordar de madrugada ali, ou tem sonolência no dia seguinte. Então, isso é uma coisa que a gente precisa se preocupar. Não existe nenhuma recomendação especial nos critérios de Beers, ele entra no saco de gato das recomendações dos antidepressivos em geral. E em bula, a gente usa a mesma dosagem com ajustes mais cuidadosos. Então, esperar um pouquinho mais de tempo, não subir de 100 em 100, que eu já vi algumas pessoas fazendo, subir de 50 em 50. Às vezes, se você percebe que tá tendo muita sonolência ali, em vez de subir de 50 para 100, tenta fazer um comprimido e meio para ver como é que vai ficar. Lembrando que esse efeito colateral de sonolência ou insônia, né, para os antidepressivos, eles são piores no primeiro mês, depois eles vão melhorando. E um efeito colateral positivo, então uma coisa que a gente poderia usar como, na verdade, uma coisa boa da fluvoxamina, é esse efeito positivo na cognição. No idoso com comorbidade, o renal não precisa de ajuste de dose e nem o paciente com insuficiência hepática. Sempre a gente recomenda iniciar, né, fazer a introdução com doses menores, para a gente observar como é que o paciente vai ficar. Mas, via de regra, não precisa de ajuste. E para o coração também é considerado seguro. Se eu não conseguir convencer vocês até agora porque eu gosto da fluvoxamina, volta e assiste de novo, porque eu dei milhares de argumentos aqui. Para quem trabalha com idoso, ela é uma medicação bem interessante. Você precisa conhecer melhor as interações medicamentosas, né? Às vezes a gente vai dar trabalho, porque o paciente toma muita medicação, mas a fluvoxamina ela é uma aposta segura. Em relação ao cardíaco, quando a gente fala que é seguro, a sertralina é segura, a fluvoxamina é seguro, a gente ainda assim não tá falando que é isento de risco. Eu tive com a fluvoxamina um paciente que, na verdade, não foi nem eu que prescrevi. Era um paciente que tinha transtorno bipolar, chegou com um monte de fluvoxamina por alguma razão, mas ele veio com alargamento de QTC e, entre todas as medicações que ele estava tomando que a gente conseguia reduzir, a gente reduziu a fluvoxamina, porque estava sobrando ali, não estava fazendo bem, e podia dar essa alteração de QTC. Com a redução da fluvoxamina, ele melhorou. Então, o QTC voltou ao normal. Então, realmente, naquele caso, não sozinha, né, somado com a quantidade de medicação que ele estava tomando, mas ela também estava tendo uma influência no intervalo QTC ali. Então, pode fazer esse alargamento. É bom a gente não esquecer, mesmo quando eu falo pra vocês que é seguro, viu? Até aqui tudo bem? Vocês querem começar, então, a falar da paroxetina? Vamos lá. Paroxetina. Essa daí tem tudo que é dosagem de comprimido. 10, 20, 30, 40. Liberação prolongada tem de 12,5 e 25, né? Então, a gente tem tudo que é tipo de apresentação. Paroxetina é a coisa mais fácil que tem pra achar a dosinha quebrada. A dose inicial para a maior parte dos transtornos é de 20mg. Geralmente 10mg a gente acaba usando mais para pânico. Existe um remédio, né? Então, a dosagem então acaba sendo para isso. A dose máxima é 60mg ao dia. Se o seu paciente estiver usando liberação prolongada, a dose máxima vira 75mg. No Brasil, a gente não tem... Perdão, gente, me deu um soluço aqui. Não tem o comprimido de 75, mas a gente tem o comprimido... Os Estados Unidos tem o comprimido CR de 75. Efeitos colaterais: sonolência, fadiga, alteração cognitiva, náusea, disfunção sexual, boca seca, constipação. Pensou em paroxetina, pensou em efeito colateral. A paroxetina ela é uma medicação muito bacana, mas pensa numa coisa que dá efeito colateral. Não é uma medicação que a gente deixa de usar por conta disso, mas, assim, é um pouco mais custoso para o paciente. A meia-vida é de 24 horas, né, tomada única. E ela é boa para um monte de coisa. Quadro depressivo, pânico, ansiedade generalizada, fobia social. Lá nos Estados Unidos tem liberação para toque, disforia pré-menstrual e TEPT também. Então ela é boa. Ela é uma medicação que ela tem um efeito muito bom, inclusive em ansiedade. Paroxetina para ansiedade, assim, é quase como tirar com a mão. Ela é uma medicação que tem um efeito muito importante na ansiedade. Mas ela tem muito custo. Então, ela tem muito efeito colateral. Vamos falar um pouquinho melhor dela aqui. Dos efeitos que ela tem, a gente traz, assim, bastante destaque para os efeitos muscarínicos e anticolinérgicos. Os efeitos muscarínicos e anticolinérgicos causando, né, principalmente questão de boca seca, constipação, esse tipo de efeito colateral. Mas também o anticolinérgico trazendo muita alteração cognitiva.
Ela também é uma medicação que tem muito efeito de retirada. Ela é uma medicação que interage com várias coisas, inclusive pressupõe-se que ela reduz o próprio nível sérico. E ela faz inibição também da enzima, né, da coenzima 450, citocromo 450, 2D6. Tem interações medicamentosas, a gente precisa ficar de olho, mas principalmente com essa coenzima, com o citocromo 450, 2D6, prestar bastante atenção que ela pode aumentar o nível sérico de estatinas. Então, ela pode aumentar, por exemplo, simvastatina, atorvastatina no sangue, e isso vai fazer com que a pessoa possa ter mais efeitos colaterais. E o problema de você aumentar o nível sérico de estatina, principalmente se a pessoa já toma uma dose alta, é porque as estatinas podem causar rabdomiólise, né? Elas podem fazer destruição muscular, que leva a insuficiência renal. Então, essa daqui é uma interação da paroxetina que eu acho interessante a gente saber. E aqui eu não falo muito de gestação, porque afinal de contas a gente fala mais de idoso, né? Então não sobrepõe muito. Mas gostaria de lembrar para vocês que a paroxetina de todos os CRS é o que é contraindicado na gestação. As outras eu uso com cautela, não é que você pode usar doidado assim, em que não vai trazer nenhum malefício, não tem como dizer isso com certeza, embora seja o que a gente acredite de verdade. Mas a paroxetina, ela tá relacionada com teratogênese, existe uma relação mais bem esclarecida, né? Então a paroxetina tem que usar menos em gestante, assim. Claro, você vai medir o benefício-risco, foi a única medicação que controlou essa paciente, se tenta tirar, ela volta e fica péssima. Então, talvez seja melhor deixar. E assim como todo o ICRS, né, as complicações do final da gestação ela também faz, né, principalmente aumento de risco de sangramento. Mas a paroxetina tem essa questão com a teratogênese que a gente tem que lembrar. E depois na amamentação ela tá liberada, ela é bem tranquila para amamentação. Mas na hora de concepção, assim, tá acompanhando um paciente jovem que quer ter filho, talvez não seja a melhor ideia. Voltando para as 3 perguntas principais. Aqui que a gente vai ver porque a paroxetina é tão difícil. Ela dá aumento de apetite, ela dá muita sonolência, é muito comum a sonolência excessiva. Tanto que é por conta disso até que existe a liberação prolongada, para ver se consegue dar uma segurada nisso. Às vezes sim, às vezes não. E ela é uma medicação que reduz libido. E aqui ela reduz a libido pra valer, gente. Ela reduz a libido tanto do sistema nervoso central, então, assim como todos os outros antidepressivos, né, a ação principal é do sistema nervoso central para redução de libido. Mas a paroxetina ainda tem uma ação periférica, na região peniana principalmente, né, que impede a ereção. Então a paroxetina, ela, assim, gente, com perdão, né, mas ela brocha de todas as formas. Tanto dentro da cabeça, quanto assim, mesmo que a cabeça não altere, a ejaculação fica mais prejudicada. Então, a paroxetina, ela tem muito efeito colateral. Quer dizer que a gente não vai usar paroxetina? Quer dizer que eu não tenho nenhum paciente prescrito paroxetina? Não, eu tenho paciente prescrito por paroxetina. Inclusive, essa questão da redução de libido, ela pode ser muito interessante para o paciente hipersexualizado. Então, se você tem um paciente, às vezes, que não tá com que tá usando ali chegou para você com uma alteração comportamental ali, uma alteração de Alzheimer, DFT, hipersexualizado, você sabe que não é mania, você já fez o diagnóstico diferencial. A paroxetina e também o estalopram, mas a paroxetina até com uma força maior, ela consegue segurar muito bem essa hipersexualidade. Então, assim, dá aquela zerada. Eu tenho um paciente com paroxetina também, até um paciente com toque, que é um paciente com toque muito grave, um toque desde a infância, assim, passou a vida inteira sofrendo, coitadinho, chegou com mais de 70 anos no meu consultório. E ele tinha um toque com conteúdo sexual muito importante. Depois que a gente colocou a paroxetina, não só funcionou muito bem pro toque, mas como baixou muito a libido, assim, ele casou a fome com a vontade de comer, tá completamente zerado, assim, um pensamento, assim, de freira em relação ao sexo, zerado, assexuado, e ele tá adorando, que pela primeira vez na vida isso não é um negócio que fica na cabeça dele o tempo todo. Então, assim, tem muito efeito colateral, mas vai ter pacientes que vai ser a medicação perfeita. Então, não tirem a paroxetina do bolso de vocês quando vocês estiverem tratando idoso, tá bom? Então, aqui a reduz a libido, só para deixar bem claro que ela reduz a libido. E como é que a gente vai prescrever? Uso oral contínuo, 20mg, para a maior parte das pessoas vai ser a dose mínima. Também de noite, ao deitar, um comprimido ao deitar. E aumento de dose a cada 4 ou 6 semanas, conforme resposta. E o desmame à troca cruzada também é necessário. No idoso, então, o principal cuidado é quedas. E aqui não só pela sedação, mas porque ela também pode fazer hipotensão ortostática. Se vocês forem abrir, por exemplo, o STAL, vocês vão ver que a paroxetina ela também pode ser usada para algumas alterações, né? Em alguns casos de desautonomia. E ela tem esse efeito
pressão arterial, né? Mas acaba que no idoso a gente acaba vendo muita hipotensão. Então, assim, tem que tomar muito cuidado também. Critérios de Beers fala pra gente evitar o uso, principalmente por esse aumento de queda. Em bula, iniciar com doses mais baixas, 10mg, a dosagem máxima chega a 40. E o efeito colateral que mais preocupa a gente na paroxetina, além das quedas, são as alterações cognitivas. O perfil anticolinérgico dela é muito forte, não é muito forte, mas ele é muito preocupante porque a gente vê bastante alteração cognitiva com a paroxetina. Então, assim como o escitalopram e o citalopram são medicações que se o paciente está usando e depois do uso começou a reclamar da memória, talvez só trocando de medicação você já consiga que volte a memória como era antes. No idoso com comorbidades, a dose inicial é de 10mg dia e máxima 40mg dia, tanto na insuficiência renal quanto na hepática. E para o coração é considerado seguro. Mesma coisa que a gente falou da fluvoxamina ali, que a gente explicou da sertralina, mas é considerado ok. Pessoal, respirem fundo porque vocês estão graduados em antidepressivo e CRS, né, inibidores da recaptação da serotonina. A partir da próxima aula de psicofarmacologia, a gente vai falar dos duais, que são a venlafaxina, a duloxetina e a desvenlafaxina. E na sequência falaremos também sobre os atípicos, que entra o virtuoso, vai entrar a mirtazapina, a trazodone, e a gente vai falar também do AIMI, que é a nova medicação que saiu aqui, que saiu agora em agosto. Acho que não tá nem vendendo em todos os lugares, mas já diz que já tá à disposição em algumas grandes redes. Então a gente vai falar dessa medicação também. Gente, foi um prazer conversar com vocês, né? E a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!